Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Olá, sejam bem-vindos a mais um Podcast On. Eu sou o Vinícius Soares. Aqui Júnior Rosário. O assunto de hoje é o Dia da Consciência Negra no Brasil, comemorado no dia 20. Isso aí, para a gente se situar então no tema, vamos falar sobre a história, né? Que se trata do Dia Nacional também de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro, como o Júnior disse. Isso foi instituído oficialmente em 10 de novembro de 2011 e a data faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, o então líder do Quilombo dos Palmares. O Zumbi, que é o nome dele, né, foi morto em 1695 por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. E para a gente falar sobre essa data e sobre o tema de hoje, estão aqui conosco no estúdio o líder do projeto Aruanda, aqui da Fevale, Edemilson Pujol, que também é professor aqui da universidade. Professor, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, bem-vindo. Legal. E também estamos com a artista Grazi Pires. Grazi, tudo bem? Bem-vindo. Oi, tudo bem. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a participação de vocês, então vamos lá. Peço a licença da Grazi, tem a primeira pergunta para o professor, que é: qual a relação do projeto Aruanda com essa data de hoje, que eu imagino que seja uma data importante para o projeto? Certo. Bom, o projeto Aruanda ele é um projeto que ele já teve várias... Ele iniciou de uma forma diferente, né? Ele já tem mais de 10 anos. Ele atendia escolas, primeiramente, crianças, enfim. E 3 anos para cá o projeto mudou a sua característica, né? Ele passou a ser, então, um espaço de morada, onde a gente procura estar inserido em uma comunidade e, de alguma forma, colaborando, trocando saberes, né? Então, hoje o projeto está ancorado na Cruzeirinho, né, que está completando 100 anos esse ano. É a escola mais antiga aqui da região, mais antiga que a cidade, inclusive, né? E a gente está com muitas atividades lá. Então, a gente tem uma parceria com o curso de audiovisual, a gente está fazendo um documentário para eles. A gente também está ajudando eles na organização do acervo. Eles vão estar com a gente aqui semana que vem fazendo uma apresentação aqui na Rua Coberta. A gente já está indo lá toda semana também fazendo alguma coisa lá, enfim. Então, o projeto tem esse viés, né, de atender uma comunidade especificamente. Mas também agora a gente também está indo para outro lado. A gente está lançando um podcast, A Voz de Aruanda, chama-se esse podcast. Nós temos já o 3º episódio já filmado, vai ir para o YouTube da Fevale, vai começar a ir agora, acredito nessa semana. E A Voz da Aruanda, ela é um podcast que foi criado justamente para tentar dar voz a personalidades negras, assim como a Grazi, pessoas que de alguma forma conseguiram romper barreiras, né? Então a gente está trazendo várias pessoas, trouxemos já o chefe Mamadou, que é um senegalês. Essa semana vamos trazer uma menina que fez parte aqui do DCE da Fevale durante muitos anos, e também vamos trazer o Marcelo Gomes ainda esse ano. E ano que vem pretendemos trazer as pretas aí, né, para conversar um pouquinho sobre isso, como é romper barreiras. Que legal. Bem, Grazi, minha primeira pergunta é a seguinte: como tu vê a situação atual do Brasil em relação ao racismo? Na verdade, como sempre foi, né? Alguns avanços e muitos retrocessos, né, no nosso percurso. Hoje a gente tem uma sensação, às vezes, de que tem mais casos, mas na verdade é porque hoje a gente consegue ter mais voz, falar mais, as pessoas estão mais instruídas, né, a denunciar, mais instruídas a ter consciência de que às vezes o racismo não se dá só com palavras ou injúria, como eles gostam de dizer, né? O racismo tem o seu mecanismo muito velado, né? Principalmente o racismo estrutural. Então, muitas vezes, tem que estar muito atento para tu perceber que tu está passando por uma situação de racismo no cotidiano, né? Então, eu acho que as pessoas estão mais atentas. Então, a gente consegue, consequentemente, denunciar mais e, consequentemente, tem a sensação de que os casos estão aumentando, né? Mas, na verdade, o racismo sempre esteve entre nós, só que eu acho que antes as pessoas não tinham possibilidade, oportunidade, às vezes não tinham consciência também de que aquilo era racismo e daí não conseguiam denunciar, enfim, e tomar todas as providências cabíveis, né? Mas a gente, com certeza, teve alguns avanços com políticas públicas que tiveram nos últimos anos, né, de acesso, né, às pessoas, principalmente na universidade, por exemplo. Então, isso também vai modificando o cenário, né? Acho que...
Isso é um processo que vai acontecer devagarinho, e já está acontecendo, mas eu quero reforçar que tu falou muito legal, que é o racismo estrutural no cotidiano. Inclusive, um ponto que é interessante a gente falar, que é como é comum, é no vocabulário, né? Que não é uma ofensa direta, propositalmente, mas, por exemplo, esses dias eu descobri que o uso da palavra denegrir é uma palavra racista e que não se utiliza, né? Não sei se tem outros exemplos, vocês podem passar para quem nos acompanha, de vocabulário, assim, comum. Tem muitos, né? Não me vem à cabeça agora também, mas É tem... porque a gente pretende tirar do vocabulário. Aí tá. Eu acho que... Mas a gente tem usado muito ultimamente notas de escurecimento, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer alguma nota de alguma coisa que aconteceu num movimento negro ou em alguma relação a alguma atividade de pessoas pretas, a gente usa nota de escurecimento, né? Porque sempre tem essa ideia de que tudo que é claro ou branco vai ser bom e tudo que é negro e escuro vai ser ruim. Então a gente vem fazendo essa mudança porque a língua é uma coisa viva, né? Então quanto mais a gente for usando, mais a gente vai afirmando o que a gente gostaria. Então, às vezes a gente não lembra do que a gente não quer falar porque a gente vai atirando do nosso vocabulário, né? Verdade. Mas isso me vem agora à mente, que é nota de escurecimento, que é deixar escuro as coisas, que na verdade era o antigo às claras. E esse é o objetivo, realmente tirar do vocabulário, né? Tirar essa coisa de que branco é bom e preto é ruim, né? Essa relação que a gente criou, que também foi um mecanismo do racismo. Né? É que é uma coisa que está em todos os lugares, né? A gente tem, por exemplo, uma bolsista, né? Que foi a bolsista que nos ligou aqui, a Ana. A Ana é uma bolsista que é aqui da Fevale, do Aruanda, mas ela é estudante de nutrição. Né? E na nutrição, tudo é branco. O uniforme é branco, o ambiente é branco. E ela só tem ela de negra no curso inteiro. Né? Então, é uma coisa que chama atenção. Às vezes as pessoas não percebem, né? Mas isso é uma coisa para quem está sentindo na pele. Ontem à noite estava fazendo um podcast também com os colegas da musicoterapia, né? Que eu sou musicoterapeuta. E aí a gente tem o coletivo Musicoterapretes. E aí eles perguntaram, né? Como é que te vê, e os colegas? E não existe. Só tem eu e a Mayara Leal, que se formou na primeira turma de musicoterapia, de musicoterapeutas negras, né? Então a gente trabalha num ambiente hospitalar, clínica e tal, e a gente não tem colegas pretos, a gente não se enxerga. Essa inclusão em ambiente profissional mesmo, em todas as áreas, música, até a nutrição que o professor comentou, né? Até a docência. Eu hoje sou o único professor negro na Fevale. Mas não é na Fevale. Eu fui professor da UX, eu também era o único professor negro, eu fui professor da Uniriter, eu era o único professor negro. Daí a gente fica tentando entender o porquê. Mas não é o problema na universidade, o problema é chegar até a universidade e concorrer, né, e conseguir chegar. Então, o problema vem lá de trás. Legal a gente entrar... Desculpa, Júnior, por favor. Claro, que nem, por exemplo, falar um pouquinho sobre as cotas nas universidades, né? Que é importante, né? Claro, é de suma importância. Mas que nem você disse que é o único professor negro na universidade. Você acha que você está aqui pela sua competência ou pela sua... Né? Não, eu tenho absoluta certeza que eu estou aqui pela minha competência. Mas o fato de eu estar aqui, eu costumo nomear como improvável. O que me fez chegar aqui foi um caminho que eu fiz, meio que um voo sem rota, e que cheguei até aqui. Por mérito, sim, cheguei até aqui, mas tive talvez sorte em alguns momentos, mas por ser o único, no universo de quase 400. Mas tu se sente retraído ou não? Não. Aqui na Fevale eu nunca tive nenhum tipo de problema. Assim, aliás, só ganho espaços, né? Então, hoje eu estou com Aruanda, podendo trazer pessoas como a Grazi e outras pessoas mais. Isso é motivo de orgulho para mim, assim, né? Mas sim, por assim, quando eu fui convidado para Aruanda, o Aruanda não tinha nenhum negro, nem bolsistas, nem professores. E eu não sabia que eu era o único professor negro. Só para te ter uma ideia de que eu não me preocupava com isso, né? Não era uma coisa que me chamava atenção. E quando eu fui convidado, tu é o único. Então, no primeiro momento, a sensação foi de orgulho. No segundo momento, foi de inquietação. Mas por quê? Né? Vamos tentar mudar isso, vamos tentar trazer essa pauta e descobrir o porquê, né? Então, acho que o projeto tem muito esse intuito, assim, da gente trazer pessoas que, de alguma forma, romperam barreiras, como a Grazi, eu e outras pessoas, e tentar entender como é que faz, né? E o que contribuiu para que isso acontecesse também, com certeza. A instituição ajudou muito nisso, né? E, enfim.
É legal que tu aborda sobre as possibilidades. Até uma pergunta que eu posso te fazer, que é quais as outras possibilidades do Projeto E-Banda é no ambiente universitário para a gente abordar todas essas temáticas. O que pode ser abordado, por exemplo, tem o projeto de extensão, mas como isso pode ser abordado em outros cursos, em outros tipos de atividades, assim, na sua opinião? Eu vejo hoje que depois que a gente começou a dar um outro viés ao projeto, de promover um podcast, a gente começou a ser mais visto, né? E isso acabou que hoje eu fui convidado para estar aqui, né? Outra semana foi numa outra rádio, né? Já fizemos um programa de TV num canal de Novo Hamburgo. Então, eu acho que as portas vão se abrindo aos poucos, né? Eu acho que é esse o movimento. Não tem outra forma, mas a gente não pode parar, né? A gente tem que tentar. Eu, por exemplo, quando eu vim para o projeto, que eu percebi que era só eu fiz muito esforço para trazer 2 alunas negras. Uma foi a Ana, a outra foi a Thaís, né? E não que precisasse ser só pessoas negras, mas tinha que ter num projeto voltado à comunidade negra, né? Então hoje, por exemplo, o projeto tem 6 bolsistas e só tem 3 negros. Os outros 3 são brancos, né? Estão com a gente, nos ajudam muito, né? Então não é só, queremos separar, não é isso. Mas é importante a gente estar... E na verdade a gente já tem, né? A gente tem uma lei 10.639, que é uma lei que exige que a educação de História e Cultura Afro seja dada desde a educação fundamental até o ensino superior, né? Na verdade, História e Cultura Afro tinha que estar em todos os cursos, né? Eu me formei na musicoterapia, minha faculdade tinha música, musicoterapia e teologia. E aí a gente tinha, quando eu iniciei na faculdade, a disciplina de História e Cultura Afro entre os 3 cursos. Então, era um momento que a gente tinha a disciplina compartilhada. E o que a gente fazia, por exemplo, né, da nossa especificidade, que era música, musicoterapia e teologia? A gente ia muito nas festas abertas do pai de Jair, que é um babalorixá ali de São Leopoldo, que era do lado da faculdade. Então, nas festas abertas, a gente ia, o pessoal da música ia para analisar a questão musical. O pessoal da musicoterapia ia para analisar algumas respostas musicais, corporais que tinha, que poderia observar. O pessoal da teologia, né, nem se diga, né, para entender essa relação com a religiosidade do outro, né, porque eu acho que para tu respeitar a religiosidade do outro, tem que estar muito segura da tua religiosidade, né? Então as pessoas têm muito preconceito com as relações de matriz africana e, na verdade, elas nada mais são do que a mesma coisa do que os cristãos acreditam, com outros nomes. Muda o e nome com e é a forma, mesma entidade, digamos assim. Com outra forma de se conectar, né? Então, em vez do cara cantar um louvor no violão, o cara toca um tambor e canta, mas a conexão é a mesma, é a música, é a religião, é a religiosidade, né? É fazer o bem. Então, eu acho que tinha que estar em tudo, até porque quando a gente começa a estudar a história negra, que a gente começa a entender que não nasceu na escravidão, né? A gente vai estudar lá na África, a gente entende que quando os negros foram arrancados e trazidos para cá, todos tinham uma escolha, nunca foi aleatório, né? Então, aqueles que entendiam de agricultura vieram para Rio Grande do Sul. Aqueles que entendiam de ouro, de minério, foram para Minas. Então, eles sabiam que eles tinham conhecimentos e saberes, né? E isso é importante que a gente possa divulgar também. Legal. E, Grazi, eu tenho aqui no roteiro para te perguntar sobre 50 tons de preta. Tá uns asteriscos aqui que é como se fosse algo muito importante, de fato porque eu já stalkei no Instagram, tem foto na RBS, tem ali uma programação, né? Então, tiveram ontem na fala RBS. mais. Que legal, bem recente então. Então fala pra nós aí sobre os 50 Tons de Preto. Então, 50 Tons de Pretas é a minha banda com a Degiane Arruê, né? Que é a minha parceira, que não pôde estar aqui hoje porque está em Porto Alegre, né? Foi corrida a nossa combinação para hoje. A Deji é regente de coral, trombonista, né? E eu era regente de banda e trombonista, percussionista, e eu era regente do coral há uns 10 anos atrás, quando a gente se conheceu em Campo Bom. Então, ela como prof, eu como prof, nos conhecemos, trabalhamos juntos uns 4 anos. E aí, em 2017, então, a gente se juntou com algumas alunas para fazer uma apresentação no Dia da Mulher. Vamos levar umas pretas e tal. Tinha umas alunas do coral que tocavam, cantavam. Fizemos uma apresentação como 50 Tons de Pretas. E aí saímos do palco, já tinha uma agenda de show, todo mundo queria, não sei o quê. E aí começamos, e aí eu e a Deji decidimos, não, vamos levar à frente, vamos fazer o trabalho, então. E aí já estamos fazendo 6 anos de banda, né? Já temos 2 discos lançados. Que legal. Fomos premiadas no Prêmio Açorianos de Música ano passado, na categoria MPB, como melhor disco, melhores intérpretes, melhores compositoras. Então estamos numa caminhada assim ascendente, bem bacana, colhendo os frutos e trabalhando bastante. Que legal. Bem, gostaria de saber
qualquer um pode responder essa pergunta. Quais as medidas para nos tornarmos uma sociedade mais justa e menos discriminatória? Eu acho que a palavra que a gente costuma dizer é equidade, né? Que é diferente de igualdade, né? O que a equidade considera? Considera o teu ponto de partida para poder te dar oportunidades. Então, não adianta a gente dizer, por exemplo, mas a cota, o que a cota garante? A cota garante o ingresso, mas não garante permanência. A permanência é o cara conseguir dar conta de estudar e, às vezes, o que acontece? O cara vai lá por cota, né? Eu nunca usei cota na minha formação. Eu também não. Não precisei. Até deixei para quem precisasse utilizar, porque é importante. Mas, se o cara tem a cota, acessou, ingressou, e aí não tem o ônibus para chegar na faculdade. Não tem um computador Não pra tem acessar. computador para fazer um trabalho, uma aula. Então, isso torna o caminho todo desigual. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é equidade, entender os contextos, né? E aí poder fazer ajuste para que todo mundo possa ter as oportunidades, pelo menos o mais igual, mais parecido próximo, possível, né? Porque tem gente que vai ter todos a estrutura, isso até falando em questão até de familiar, né? De ter uma estrutura familiar, de ter uma estrutura financeira, de ter uma infraestrutura no lugar que mora, que dê a possibilidade da pessoa pegar um ônibus e ir para a faculdade. Tem pessoas que não conseguem, ou que precisa pegar um trem cheio 3 horas antes para conseguir chegar, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, é equidade, para a gente conseguir estabelecer pontos de partida o mais próximos possíveis. Porque aí sim a gente pode falar em mérito, o cara correu atrás, né? Mas não tem como falar em mérito com um cara que tem todas as possibilidades, que entra na faculdade ganhando um carro do pai para ir para a faculdade e o outro que não tem nem ônibus, né? Então, acho que é por aí. E vai acontecer, né, de tu promover essa equidade e pessoas negras não se interessarem em estudar. Vai acontecer igual. É do jogo isso. Mas é que enquanto não houver a equidade que ela falou, fica complicado a gente, né, competir de igual para igual, né, porque tem todas essas condições adversas que muitas vezes não é que não tenham pessoas brancas que tenham as mesmas condições difíceis, não é isso, mas é um número menor, né? Isso a gente sabe por estatística, por dados, né? Enfim, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás de professores do nível superior em ensino em escolas particulares, em universidades, geral, assim. Os negros são mais de 50% da população. Isso é fato. E um lugar que mais tem, que é na Bahia, é 17% de professores negros. Aqui no Rio Grande do Sul, 3%. 3%. 1,5%. Não, Santa Catarina, 3%, Rio Grande do Sul, 1,5%. Então, se explica, né, muita coisa. Né? Então, quanto mais desce, né, para as regiões mais, digamos, que foram colonizadas por italianos, isso fica mais difícil ainda. Né? Então, a gente está num lugar mais competitivo, digamos assim. Né? O legal é que se tu pesquisa a palavra equidade no Google, aparece duas crianças, só que uma alta e uma baixinha, só que com o mesmo muro, tentando olhar o jogo. E a baixinha não vai conseguir ir, ela precisa da escada para conseguir. Exatamente. E no caso é essa facilidade. Pra ilustrar, né? Isso, que precisa ter. E então agora, encerrando o episódio de hoje, agradecer a participação dos nossos 2 convidados de hoje, que foi o professor aqui da Fevale, líder também do projeto Aruanda, Edemilson Pujol. Professor, obrigado pela participação, suas considerações. Eu queria só agradecer pelo espaço, agradecer principalmente a Grazi por ter aceito o convite de última hora. Eu já disse para ela que ela com certeza vai ser uma das próximas convidadas para o podcast também do Aruanda. Né? Ano que vem a gente vai continuar o projeto e vai estar na lista lá com a gente lá, porque é importante que a gente continue tendo espaço, que a gente continue divulgando, que a gente continue promovendo ações, né? Então, trazer a Cruzeiro aqui semana que vem é uma das ações legais. Assim, já trouxemos grupos de capoeira aqui também na Rua Coberta, que foi um sucesso. Fizeram uma oficina ali, ensinaram o pessoal a tocar os instrumentos. E é isso aí, tá? Então, só agradecer a Fevale, agradecer a vocês aí a oportunidade de estar aqui. Tem alguma rede social para acompanhar o projeto? Sim, olha só que legal. Hoje foi aberto o Instagram, né? Então entra lá, Projeto Aruanda, né, da Fevale, tá lá. Não tem nada publicado ainda hoje, mas quando eu saí de casa nós já tínhamos 70 seguidores. Né? Legal, então legal. A gente vai fazer com que isso percorra aí
né, o nosso mundo aí, no mundão aí. A gente já tem vários vídeos, vários episódios do podcast gravado que vão ser inseridos, fotos, enfim. A gente só não conseguiu se organizar porque a gente recebeu ontem à noite o Instagram e hoje a gente lançou ele. Mas temos agora uma ferramenta importante, né, que todo mundo acessa, né, que é legal, né. E fica aí o convite, então, para quem nos acompanha, seguir o Instagram. Ele é novo, ele não tem publicação, como o professor disse, mas justamente por conta disso. Mas isso não deve impedir vocês de ir lá e seguir o Projeto Aruanda. Então, agora eu também agradeço a artista Grazi Pires, que vem aqui conosco, se deslocou até aqui. Obrigado pela participação, suas considerações. Eu quero agradecer também o espaço, a oportunidade, né? E meu recado seria deixar para as pessoas que o racismo é uma luta das pessoas pretas, né? Ele tem que ser uma luta de todos nós, né? E ser antirracista é atitude, né? A gente mudar no nosso vocabulário, como tu trouxe antes, né? No nosso olhar, da gente não agir com naturalidade quando a gente chega no hospital e só vê pessoas pretas na limpeza e não vê nenhum médico preto. A gente tem que começar a se questionar sobre isso e ver o que a gente pode fazer no nosso círculo mesmo, né? Não é uma mudança lá longe, é aqui perto, né? Então, é que nem vocês agora no jornalismo, né? Ter esse cuidado de trazer pessoas pretas para falarem de temas também que não só do racismo, não só novembro, né? Lá em abril, quando tiver do autismo, chama a Grazi, chama sei lá quem para falar de autismo, né? Então, porque é a representatividade, a gente vê pessoas pretas em espaços que falando de outras coisas que não só o racismo que ele nos atravessa, infelizmente, né? A gente vai sempre acabar caindo no assunto porque ele faz parte, mas eu acho que é isso. E esse carinho, esse cuidado que vocês têm, assim, né? Com a temática, de entender e de entender que nós estamos juntos, é uma luta de todos nós, né? Eu agradeço a oportunidade, coloco também as pretas e o Sinfonia à disposição de vocês e da FEVAL. Legal. E até uma próxima. Júnior? Até uma próxima, agradecer então mais uma vez e reforçar que a técnica desse episódio ficou com a cargo de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, produção de Júlia Klein, Júnior Rosário e Vinícius Soares, para orientação do professor Marcos Santuário. Então encerramos mais um episódio do Podcast On com essa mensagem importantíssima. E agora eu peço para vocês que nos acompanham nos seguir no Instagram, @podcastonfevale, e também no Facebook, Podcast On Revista Fevale, para acompanhar nossa rotina de redação e ficar ligado que toda semana tem episódio novo no YouTube e no Spotify. Valeu, abraços e até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.